Bom dia, ao mountain hoje, treino técnico, bike de estrada, rodovia do Sol, dia de pancadaria. Treino de speed, treino de all mountain. Por que praticar isso se eu ando de XC? Por que os atletas, como a Avancini, por exemplo, pedalam com vários tipos de bicicleta, se a modalidade principal dele é a XC? Fala pessoal, bom, quem acompanha o Café na Trilha deve ter visto, nessa semana, se eu não me engano, na terça-feira, a gente postou um vídeo de um pedal com bike de estrada, tá? E nos comentários o pessoal colocou muito perguntas e pedindo para a gente falar sobre as vantagens de treinar em bikes de speed, as bikes de estrada, para quem pratica mountain bike, famoso MTB. Bom, eu resolvi estender esse assunto um pouquinho e falar também das bikes de all mountain, que também servem muito para o pessoal que pratica o XC, que é a nossa modalidade principal. Eu não sei se vocês estão assistindo, mas está passando no canal Off o Vida de Biker com Henrique Avancini e tá bem legal. Parabéns, Henrique, parabéns pelo seu trabalho, pela iniciativa. Você está conseguindo colocar o ciclismo e o mountain bike no cenário dos esportes aí brasileiros, e a gente fica muito feliz com isso, com o alcance do esporte, principalmente através de você, que é um campeão, é um cara guerreiro. Parabéns. Bom, mas falando do Vida de Biker, o Henrique Avancini, ele colocou em um dos episódios várias bikes que ele treina. Ele treina de bike de speed, gravel, all mountain ou enduro, não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas são mountain bikes com mais curso de suspensão, e ele treina com todas essas bikes, mas a modalidade principal dele é a XC. Inclusive ele até brinca que a bike que ele sente mais saudade é a XC, tá? Possivelmente boa parte do tempo ele treina de speed. Por quê? Bom, no último episódio, o que está passando essa semana, se eu não me engano é o 4º episódio, ele demonstrou muita habilidade na bike de XC, inclusive andando com cadeira, que é um cara que pedala muito, desce muito e que pratica aí o all mountain ou enduro. E ele fazendo tudo aquilo com a bike de XC. Por que ele consegue fazer aquilo? Ele conseguiria treinar aquilo tudo com a bike de XC dele? Certamente ele conseguiria, mas a maioria dos atletas, inclusive o Nino Shooter, eles utilizam a bike de all mountain, e ele demonstra no episódio anterior, para descer, para pegar técnica, pegar mais segurança. Por quê? Porque essas bikes têm mais curso de suspensão. Isso permite ao atleta a arriscar mais, a ousar mais e dá muito mais segurança. Então, como ele tem a bike na mão, ele está mais seguro, ele consegue pegando a linha, pegando a técnica, e aí sim ele parte para a bike de XC e tenta aplicar tudo aquilo que ele aprendeu na bike de XC. Obviamente não dá para fazer tudo, não são todos os saltos que ele vai fazer numa bike de enduro que ele vai conseguir aplicar na de XC, mas ajuda muito. Então, respondendo a primeira pergunta, esses atletas eles utilizam essa bicicleta de all mountain para adquirir técnica, principalmente de descida, rock garden, essas coisas que requerem um pouquinho mais de desafio e de coragem. Então as bikes de all mountain, ela deixa o atleta mais seguro, e aí sim ele vai jogando toda aquela habilidade para XC, para cross country. Bom, agora um assunto mais extenso um pouquinho, que são as bikes de speed. Quais as vantagens do speed para o XC? Bom, eu numerei aqui, na verdade eu tive que anotar algumas coisas, porque são N vantagens, e eu vou listar alguma delas para vocês. O primeiro assunto que eu vou abordar é em relação ao corpo, na verdade a estrutura física do nosso corpo, principalmente a muscular. Na bike de XC a gente consegue trabalhar as fibras musculares que estão ligadas à resistência, porque a gente faz exercícios contínuos que dá aquela queimação, e a gente tem que ficar ali pedalando, sentindo dor, e a gente vai acostumando com aquilo, com o ácido lático, e vai adquirindo mais resistência, e principalmente trabalhando uma parte da musculatura
que contém fibras que são voltadas para a resistência. No mountain bike, principalmente quando a gente está subindo, fazendo força, a gente está trabalhando outros tipos de fibras que estão ligados à força. A gente consegue aplicar eles também na speed, através de tiros mais fortes. Então, na speed a gente consegue trabalhar diferentes estímulos, diferentes fibras musculares, tanto para trabalhar força quanto para trabalhar resistência. Bom, por que isso é possível na speed e na MTB nem tanto? Primeiramente pelo terreno. A speed a gente consegue pedalar em terrenos mais planos ou pelo menos mais contínuos, onde a gente consegue manter uma força, uma potência, uma frequência cardíaca por um longo período de tempo. Já no mountain bike, se a gente for pegar um estradão, certamente vão ter subidas e descidas, buracos. Isso tudo vai causar interferência no nosso treino, então vai atrapalhar um pouquinho. Dá para trabalhar? Dá para fazer esse tipo de treinamento? Dá, mas é mais fácil nas bikes de estrada. Bom, segundo ponto, a gente vai falar de posicionamento em pelotão. Na bike de estrada, o mais comum é a gente pedalar em pelotões. Obviamente existem os treinos específicos, mas é muito comum a gente conseguir pedalar em pelotão. Então a gente começa a adquirir técnicas de posicionamento, e isso a gente consegue aplicar facilmente nas provas de mountain bike, onde a gente vai saber a hora de descansar, onde se posicionar, como dar um tiro, como retornar para um pelotão, como revezar num pelotão. Então isso é muito mais fácil a gente treinar nas bikes de estrada e nos pedais de speed. Agora, algumas características que a gente consegue aplicar nas bikes de speed, que também ajudam muito a gente se autoeducar, a gente educar o nosso corpo a pedalar, vamos dizer assim, no automático. Na mountain bike, como a gente tem muita interferência do terreno, tem uma pedra, tem um buraco, tem um obstáculo a vencer, a gente começa a dispersar a nossa atenção para aquilo tudo. Nas bikes de speed, como o terreno é mais plano, a gente consegue direcionar todo o nosso foco para o nosso corpo. Então a gente consegue prestar atenção na nossa respiração, a gente consegue prestar atenção na nossa cadência, no nosso pace, que é a pedalada. Então, dentro da speed, a gente consegue colocar treinos de cadência, por exemplo. Existem treinos que a gente trabalha com uma cadência bem alta, de 130, 140, e mantém ali por um tempinho. E isso faz com que a gente eduque o nosso corpo a trabalhar ali ventilando, principalmente o nosso organismo, para que a gente não fique muito ofegante. E é mais fácil a gente fazer esse tipo de treinamento na speed, porque tem menos interferência. Bom, outro tipo de treinamento muito importante, eu diria assim que é o número 1 para quem quer evoluir, quer sair de um estágio atual e dar algum passo, são os intervalados. Então, os intervalados eles são muito importantes, eles ajudam muito a gente evoluir, e é muito mais fácil a gente fazer intervalados na speed. O que é um intervalado? É você dar um tiro, por exemplo, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Tem intervalados longos, que são tiros de 20 minutos, por um período de descanso. Então é 1 por 1, 2 minutos por 1, 3 minutos por 1, ou 20 minutos de tiro para 5 minutos de descanso. Isso tudo faz com que a gente eduque o nosso organismo a saber o momento de esforço e quanto tempo a gente precisa para descansar, para recuperar. Então, fazendo esses tiros, você consegue saber, por exemplo, se você der um ataque numa prova ou subir um morro, quanto tempo você vai precisar para se recuperar, para poder fazer força de novo. Então, os intervalados eles servem muito para isso, para a gente se autoeducar, e obviamente eles dão um upgrade aí na nossa musculatura e no nosso preparo físico. Mas eu não vou entrar no detalhe aqui agora. Bom, já citei um pouquinho, mas na speed a gente consegue manter velocidades constantes, zonas constantes de batimento ou de potência, e no mountain bike isso é mais difícil por causa do terreno. Então vários tipos de treino, na verdade a grande maioria dos treinos, eles são especificados por zonas, tá? Seja zona de potência ou zona de frequência cardíaca, e é muito mais fácil a gente tornar um bom período constante dentro de uma zona
onde a gente não tem interferência num terreno. As bikes de estrada, elas são ideais para isso também. A gente consegue fazer vários tipos de treino com as bikes de estrada, coisa que se torna um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado aplicar nas mountain bikes. Sem contar que os treinos eles são bem mais rápidos, porque é muito mais fácil a gente pegar uma bike de estrada, ir para uma rodovia ou ir para algum lugar mais tranquilo e fazer aquele nosso treino de 1 hora e meia, 2 horas. No mountain bike, muitas vezes a gente tem que se deslocar para um local de treinamento, um local ideal, com aquelas condições para fazer aquele tipo de treino, aí sim fazer o treino e ainda retornar com esse deslocamento. Então é muito mais fácil e mais prático a gente pegar uma speed e fazer o treinamento. Então, um outro ponto aí é tempo. Diferente do que muitos pensam, é muito mais fácil fazer um treinamento de montanha nas bikes de speed. Por que isso? Na mountain bike, normalmente a gente vai encontrar montanhas mais curtas, montanhas com obstáculos, então é muito mais fácil eu pegar uma rodovia, uma serra, por exemplo, com subidas mais constantes e mais longas. E ali sim eu consegui aplicar diferentes tipos de treinamento de montanha. Para quem não sabe, existem treinamentos onde a gente sobe a montanha de forma contínua, mas existem tiros de montanha, intervalados de montanha. Voltando àquela questão de interferência de terreno, é muito mais fácil a gente aplicar isso tudo nas bikes de speed. Companhia para treinar. Eu não sei como é que é aí, mas se eu for pegar uma mountain bike aqui no Espírito Santo durante a semana, é muito mais difícil eu arrumar uma companhia para fazer um treino de mountain bike. Para fazer um pedal a gente até encontra. Agora para fazer um treino é muito mais difícil. Na speed, se eu for num ponto de encontro ali, todo dia tem gente, todo dia eu consigo encontrar a companhia para fazer um treino. E a questão de segurança também, se eu pegar uma mountain bike e for para o meio do mato sozinho, é muito mais perigoso do que eu pegar a bike de estrada e ir para uma rodovia, por exemplo, fazer o meu treino sozinho, aquele treino técnico. Bom, aquela famosa pergunta: Fernando, dá para eu fazer esse tipo de treinamento com mountain bike? Por quê? É só pegar minha mountain bike, ir para a estrada e fazer esse tipo de treinamento. Dá, mas talvez a sua mountain bike ela não esteja preparada para fazer todos os tipos de treino. Então, um exemplo, por exemplo, se a gente for fazer um intervalado de tiro, às vezes vai faltar marcha para você manter aquela zona que você precisa manter com a sua mountain bike, principalmente com esses grupos de uma coroa. Os pneus eles são muito mais largos, então isso atrapalha um pouquinho, atrapalha o treinamento. Você não vai conseguir se encaixar num pelotão com uma mountain bike, porque os caras estão andando com coroa aí de 50, 52 ou 53. Você vai estar ali com uma de 36. Então no máximo você vai manter ali um pouquinho, mas o seu desgaste vai ser muito maior do que o da galera. Você não vai conseguir se manter ali por muito tempo, a não ser que você fique trocando tudo toda hora. Então vai ter um trabalhinho. E a principal desvantagem, ou a principal vantagem de você ter uma speed, é o desgaste. Cara, speed não dá manutenção. Eu troco na minha pneu e mesmo assim dura muito. Câmara de ar porque fura bastante. Então volta e meia a gente faz um remendo ou outro e tem que trocar. Fora isso ela não dá manutenção. É aquela manutenção rotineira que eu faço em casa mesmo. Então eu não gasto dinheiro, não tem desgaste de peça, não tem aquele negócio que o mountain bike a gente tem que trocar toda hora. Mountain bike a gente foi para uma pista de terra, se a bike ficar muito suja a gente tem que lavar, porque senão o desgaste ele fica sendo muito grande. Você acaba tendo que substituir uma corrente, vai gastar um cassete, ou seja, vai dar problema. Você vai ter que fazer manutenção o tempo todo. Se você não consegue fazer isso em casa, tem que ficar levando na loja. Se você não consegue lavar a bike em casa, você tem que arrumar um lugar para lavar, uma loja para lavar. Então assim, é muito mais dor de cabeça com a mountain bike do que com a speed. E é muito mais caro fazer esses treinos diários com a mountain bike do que com uma speed. Existe uma conta que o pessoal faz aí, eu já vi vários vlogs e blogs, onde as pessoas dizem que se você treina todo dia com mountain bike, em 1 ano de treinamento,
você consegue comprar, só de manutenção que você gasta, você consegue comprar uma speed de entrada, por exemplo, na faixa de 2, 3 mil reais. Então, diante de todas as vantagens de você conseguir aplicar todos esses tipos de treinamento e fazer um up no seu pedal, você ainda não vai ter essa dor de cabeça de ficar trocando peça e ficar levando bicicleta para lá e para cá o tempo todo. Bom, antes de terminar, eu sei que uma galera pede aí pra gente, mas eu estava dando uma olhada aqui no computador e eu vi uma mensagem de uma pessoa, é o Célio, ele assiste a gente, então eu queria mandar um abraço especial para o Célio e as duas filhas dele, Célio Souza Magalhães e as filhas Beatriz e Esté. Um abraço, Célio, um abraço para todos vocês. A gente chegou a 10 mil inscritos no YouTube, eu e Edu, a gente está muito feliz, graças a vocês. Então eu deixo aqui junto com o abraço do Célio, um abraço para todos vocês que assistem o Café na Trilha e acompanham a gente. Eu queria mandar um abraço especial para Cecília Medeiros, que está fazendo aniversário hoje, dia 3/3. Cecília, parabéns, sucesso, tudo de bom, muitos pedais, um abração meu, do Edu, aqui do Café na Trilha, para você que curte a gente, acompanha a gente aqui o tempo todo, a amiga Helena também, que também nos acompanha. Então um abração para você, Cecília, parabéns, curte o seu dia. Na verdade, vocês estão vendo o vlog no final do dia, então seu dia já passou, mas eu tenho certeza que você vai comemorar esse aniversário o final de semana inteiro, então parabéns. Bom, e você que está em casa, se curtiu o vídeo, se tem mais alguma coisa que eu deixei de falar, coloca nos comentários, alguma vantagem dessas bicicletas para quem pratica mountain bike, coloca aqui nos comentários, que a gente tenta responder e quem sabe comentar num outro vlog, num outro episódio aí. Uma outra coisa que eu estava esquecendo, para quem não sabe, o meu apelido é Coelho, todo mundo me chama de Coelho, todo mundo me conhece como Coelho, então é o Coelho do Café na Trilha. Estou falando isso porque eu tenho quase certeza que 2 pessoas me cumprimentaram e falaram: "Ô Fernando", e eu não me toquei que era comigo, tá? Porque quase ninguém me chama de Fernando, então às vezes nem eu sei que eu sou o Fernando. Então se vocês quiserem me chamar de Coelho, pode chamar de Coelho. Valeu, prazer, muito prazer, Coelho. A gente se vê numa próxima. Valeu, um abraço.